Oi, pessoal, voltamos aqui à nossa aula de biologia remota. E o tema da aula de hoje, como nós podemos ver, é o reino Monera. Na aula passada, nós vimos que os seres vivos podem ser divididos, eles podem ser agrupados. Nós conhecemos o pai da taxonomia, que foi o Linneu, e ele dividiu, né, agrupou em reinos. Quer dizer, ele inicialmente começou com o reino Plante e o reino Animalia, e em seguida outros estudiosos foram adicionando, né, a partir de estudos, outros reinos. Para mais informações, assistir então a primeira aula. Nós vamos hoje aqui nos concentrar no reino Monera, que ele está aqui na base do que a gente entende como uma árvore filogenética. Por quê? Porque esse grupo apresentam características primitivas. Então, as características surgiram primeiro nesse grupo. Que características são essas? A principal delas é com relação à forma da célula, à estrutura da célula. Lembrando que célula é a unidade fundamental da vida. Então, os seres presentes no reino Monera, eles são seres procariontes. Então, participam daquele domínio, daquele super-reino Procária. E os demais, nós vamos ver nas próximas aulas, são do reino ou do domínio Eucária. Vamos ver aqui um pouquinho, tá pequenininho, mas aqui, ó, o reino Monera, são as arqueobactérias e as eubactérias. Vamos ver quem são, então, esses seres. Com relação às eubactérias ou domínio bactérias, nós vamos ter as bactérias e as cianobactérias. Vamos entender qual a principal semelhança e diferença entre esses organismos. E as as arqueobactérias ou zoarquia, elas estão aqui no reino Monera, mas de forma didática, porque elas, na verdade, elas participam de um grupo fora desse. Nós vamos ver que as arqueobactérias possuem características mais próximas aos eucariontes do que os procariontes. Mas, como elas são procariontes, porque não possuem a membrana nuclear, vão estar didaticamente aqui no reino Monera. Então, foca nisso aqui agora. Reino Monera, bactérias e cianobactérias e arqueobactérias. O que a gente pode falar delas, né? Como eu falei, elas apresentam estruturas primordiais, básicas. Então, provavelmente foi a partir desses seres que surgiu toda a vida na Terra. Então, eles estão presentes atualmente em todos os locais do planeta, né? E estão aqui, e provavelmente foram eles, ao que tudo indica, que deu origem à vida como nós conhecemos hoje no nosso planeta. Simbora para lembrar aqui um pouquinho da estrutura celular, certo? Com relação a algumas características gerais. Então, sempre serão seres unicelulares. Mesmo, nós vamos ver mais na frente que eles podem estar agrupados em 2, 3, 4, mas eles vão continuar, só estão agrupados, eles são unicelulares. E são procariontes. Essa informação a gente já falou, mas o que significa ser procarionte? Significa ter essa estrutura mais simples da célula, menos complexa. Por que menos complexa? Porque eles não vão na célula procarionte não vai existir nenhuma membrana interna, nenhuma organela, certo? Então vamos começar a partir daqui. A gente vai ter um DNA, obviamente, vamos ter ribossomos, que não é organela. Aqui nós temos uma estrutura, essa daqui, ó, que é uma dobra na membrana, chamada de mesossomo, certo? Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. Então, eu esqueci de falar aqui, mas a membrana celular, que é o que delimita a célula, o citoplasma, que é o líquido onde vai estar tudo inserido. Vamos ter os plasmídeos, já falo o que são os plasmídeos,
e estruturas como a chamadas de fímbrias ou pile, que tem uma função principalmente na reprodução sexual, e o flagelo, que pode ter uma função, que na verdade tem uma função de movimento e pode ou não estar presente em algumas bactérias, certo? E a parede celular também, ela é uma característica desses seres bactérias. Então, eu trouxe aqui para vocês nesse quadrinho as principais estruturas celulares da célula procariota. Desse lado aqui nós temos as estruturas que existem em todas as células, e desse lado aqui podem existir ou não, não estão necessariamente presentes em todas. Então, olha, vamos aqui. Membrana celular lipídica, um citoplasma, né? É uma célula, então tem que ter. O DNA. O DNA, anota aí que é importante, ele é composto por uma única molécula de DNA, um cromossomo, e ele é circular. Então, a gente não viu ali porque ele é grandão, mas ele é circular. E o DNA fica numa região chamada nucleoide. Não existe núcleo, não existe membrana nuclear, mas onde o DNA fica se chama nucleoide. Existe ribossomo. Qual é a função do ribossomo? Produção de proteína, tradução. Não é uma organela, certo? Ele é diferente dos eucariontes, é um pouco menor. E pode ser considerado, né, como uma organela não membranosa, mas o mais correto é dizer que não é uma organela. O mesossomo, que eu falei para vocês, uma dobrinha que tinha lá na membrana, inicialmente pensou que ela tinha que existia e que ela tinha uma função, por exemplo, na divisão da célula ou na respiração celular, visto que não existe mitocôndria nessas células. Porém, hoje acredita-se que pode ser que essa dobra ela aparece na preparação da célula para ver no microscópio. Então, em tudo que coloca numa lâmina, coloca um fixador, coloca um corante, faz com que apareça essa dobra. Então, pode ser que ela não exista. A parede celular, ela existe nas células procariotas e é formada de peptidoglicano, certo? A gente vai ver que em outros seres é formado por outras moléculas. Por exemplo, a celulose nas plantas. Aqui é peptidoglicano. O que é que pode ter ou não? Flagelos e cílios para locomoção, lembrando que essas estruturas vão ser totalmente diferentes daquelas encontradas em eucariontes. Plasmídeos, que eu mostrei a vocês. É um DNAzinho circular pequenininho. Se ele tiver, ele vai conferir resistência àquela célula. As estruturas chamadas de fímbrias ou pile vão estar presentes em algumas bactérias e elas participam da troca de DNA, que a gente vai ver lá na reprodução sexuada. E algumas bactérias vão ter cápsula. Além da parede, vai apresentar uma cápsula. E essa cápsula vai conferir uma resistência maior. Então, por exemplo, um medicamento para uma bactéria com cápsula tem que ser diferente de uma bactéria sem cápsula. Com relação às fontes de energia, as bactérias elas podem ser autótrofas ou heterotróficas. Autótrofas, elas vão produzir sua própria energia através da luz, que são principalmente as cianobactérias, ou através de uma molécula orgânica, que é aquilo que a gente chama de quimiossíntese. As heterotróficas são de dois grupos. Elas podem ser decompositoras ou saprofágicas, ou parasitas. Vamos ver aqui um pouquinho delas. As cianobactérias, né, elas eram classificadas como algas antigamente, mas tá errado, são bactérias. Provavelmente elas deram origem ao que a gente conhece hoje como cloroplasto. Então, elas podem ter sido fagocitadas por uma outra célula e surgiu ali uma simbiose que funcionou, e é uma teoria de que esses cloroplastos aqui das cianobactérias tenham dado origem às estruturas que a gente tem hoje
nas nossas plantas. Aqui, como a gente pode ver, nessa estrutura aqui, nós vemos nessa esquema aqui, a gente vê estruturas internas membranosas, que corrobora essa hipótese de que seria as membranas que tem, então, nas plantas, onde acontece a fotossíntese. Seria paralelo a isso, né? Teria dado origem, na verdade. Então, aqui a gente vê uma colônia numa água aqui de cianobactérias. Mas, basicamente, elas são, resumindo aqui, elas são idênticas às bactérias. A diferença é que elas vão apresentar essas lamelas fotossintetizantes e com a presença dessas estruturas responsáveis pela a fotossíntese. Com relação à quimiossíntese, vai ser um processo no qual, a partir de uma molécula inorgânica, é gerado uma molécula orgânica. Vamos ver aqui direitinho, olha só. A partir de substâncias inorgânicas, é possível gerar energia e subprodutos, certo? Esses subprodutos podem ser utilizados por elas ou por outros seres. Essa energia, então, vai ser utilizada, porque, ó, essa energia aqui, no caso da fotossíntese, já seria diretamente a energia solar, né, a luz. Mas foi necessário gerar primeiro essa energia. Aí sim vem o gás carbônico com a água para gerar a substância orgânica. Vamos olhar aqui. Uma das principais bactérias que fazem a quimiossíntese são as bactérias do ciclo do nitrogênio. Então, por exemplo, nesse exemplo nós temos a amônia, o NH3, mais o oxigênio, formando esse subproduto aqui que é o nitrito, utilizado pelas plantas, gerando energia. Essa energia aqui é convertida para outra reação. Nessa daqui nós vamos ter os produtos CO2, gás carbônico, mais água, mais a energia que saiu daqui, para formar a molécula de glicose e oxigênio. Então, é essa molécula de glicose que vai ser utilizada no metabolismo das células. Com relação às bactérias que são decompositoras ou saprofágicas, elas estão muito envolvidas aqui no ciclo da matéria e principalmente também envolvidas no ciclo do nitrogênio, que a gente vai ver quando for estudar em ecologia, esse ciclo do nitrogênio, que é bem importante. Mas, basicamente, essas bactérias vão estar obtendo energia a partir de moléculas orgânicas de organismos que estão em estado de decomposição. Outras bactérias que também se utilizam de organismos, no caso, as decompositoras e as parasitas são o quê? Heterotróficas, certo? Elas vão estar parasitando hospedeiros. Então, como a gente vê aqui, a bactéria que causa pneumonia vai estar em um organismo para que a partir desse organismo ela obtenha a energia necessária para o seu ciclo de vida. Com relação à utilização de oxigênio, a disponibilidade de oxigênio, esses seres, né, podem ser aeróbicos, então a bactéria aeróbia, ela precisa de oxigênio lá na respiração celular dela. Ela pode ser anaeróbia, quando na presença do oxigênio ele é tóxico, então, por exemplo, a bactéria do tétano, né, ela vai estar presente na falta de oxigênio, ou ela pode ser anaeróbia facultativa, ou seja, pode usar ou não oxigênio. Com relação à classificação e os seus formatos, nós vamos ter que a bactéria ela pode ser nesse formato de coco, quando ela é só é muito raro, mas basicamente o coco, né, é quando ela é redondinha, vibrão, quando tem esse formato de vírgula, espiroqueta, né, que é espiral, ou espirilo, e os bacilos, que tem esse formatinho aqui de bastão. Podem se apresentar nessa estrutura de estafilococos, quando são muitos cocos, sarcina, quando são 8 cocos,
Diplococcus, quando são 2 cocos. Ou Streptococcus, quando é um colar de cocos. Dá pause, desenha e anota isso aqui, ok? Outra forma de classificar essas bactérias, e aí tem uma importância para nós, né, uma importância médica, farmacológica, é com relação à parede celular dessas bactérias. Então, essas bactérias, como eu falei para vocês, né, todas elas vão apresentar, além da membrana plasmática, certo? Que está aqui, lipídica, vai apresentar uma parede. Vão existir 2 tipos de bactérias que até hoje se conhece. Ou ela vai apresentar uma larga parede celular composta só de peptídeo-glicano, ou ela vai apresentar uma fina camada de peptídeo-glicano com uma camada externa de membrana plasmática, de lipídio, certo? Como que decidiu se isso aqui é gram positivo, se isso é gram negativo? Primeiro, quem é gram? Gram foi o cientista que definiu essa metodologia que a gente vai ver agora. Que é a metodologia de gram? É uma coloração feita com cristal de violeta, que é um corante roxo, iodo, o álcool e a safranina, que é um contracorante. Uma vez que a gente faz aqui a preparação da bactéria na lâmina, aplica esse cristal violeta, então as células vão internalizar esse cristal. Após a lavagem com o iodo e o álcool, se a parede for só de peptídeo-glicano, não vai lavar, porque o álcool não vai mais entrar, não vai permitir, a parede não vai permitir que o álcool lave essas membranas. Então, se lavou, se saiu, agora ela vai conseguir ser corada com a safranina, que é mais rosa. Então, ou seja, se não corou com o violeta, é porque não tem a parede espessa. Então, ela é gram-negativa. Vamos ver aqui, ó. A parede espessa, certo? A coloração fica aqui. A parede fina é lavada com álcool. E aí vai corar com a nova cor, né? Que é a safranina. Então, a gram-positiva, peptídeo-glicano, bastante espesso. Negativo, vai corar de rosa, vai ter apenas uma camada fina de peptídeo-glicano. Com relação à reprodução, acredito que você já tenha ouvido falar nisso, a reprodução ela vai poder ser assexuada ou sexuada. Como assim, professora? Bactéria tem sexo? Não. O que significa ser uma reprodução assexuada ou sexuada na biologia? Significa troca ou não do material genético. Então, quando a gente tem uma reprodução assexuada, nós vamos ter a divisão e a produção de seres idênticos. A mesma coisa que clonagem. Então, se chama aqui bipartição ou cisparidade, né? Onde uma única célula vai duplicar o seu material genético e em seguida ela vai duplicar todos os seus componentes e gerar 2 células. Uma outra forma de reprodução assexuada é a esporulação. O que acontece? A célula está aqui vivendo de boa na dela e ela percebe que não está legal o meio ambiente que ela está. Está sem água, está sem energia, está sem fonte de energia, aliás, ela vai se duplicar, mas ao invés de se dividir, como na bipartição, ela vai gerar uma parede super grossa e resistente, vai ficar ao redor do seu material genético e ali ela vai virar um esporo. O que é um esporo? É uma estrutura de reprodução que vai ficar latente, que vai ficar aqui guardadinha por anos, pode ficar por anos, até que chegue uma condição em que ela diga, opa, vou voltar à vida. Então, aqui é um zumbizinho, um esporo, é uma estrutura reprodutiva assexuada, que ela é formada em condições ambientais desfavoráveis. Anota, formada em condições ambientais desfavoráveis, certo? E vai ficar latente por muitos anos. Pode ficar até que venha uma nova condição que seja favorável para essa bactéria
voltar a ter o seu ciclo. Com relação à produção sexuada, contrário da assexuada. Então, nós vamos ter mistura de DNA. Como vai ser essa mistura? A primeira é a conjugação. Eu vou conjugar. Quando eu conjugo, eu tenho dois seres iguais. Lembra aquela estrutura, o pile, né? Uma bactéria vai doar o seu plasmídio para outra bactéria. E a partir de agora, essa bactéria receptora, ela é um novo ser, porque ela tem algo que ela não tinha antes. Então, a transmissão de cópia de um plasmídio é conjugação. Dá pause e anota isso aqui. Outra forma de reprodução é a transformação. Como é isso? A bactéria está lá vivendo a vida dela e ela acha um DNA lá no seu ambiente. E ela absorve, ela incorpora, ela pega esse DNA e vira DNA dela, certo? Isso pode gerar coisas boas para essa bactéria ou não, mas de qualquer forma, ela vai incorporar um DNA externo, que não está em nenhum ser vivo. Poderia, provavelmente estava em um ser vivo, em outra bactéria, né? E esse DNA no ambiente foi incorporado. Se chama transformação. Transformação, anote. E a transdução, então, precisa anotar e desenhar isso direitinho, porque pode confundir. A transdução é quando esse DNA vem proveniente de um vírus, certo? Então, é injetado a partir de um vírus bacteriófago esse DNA aqui na bactéria, certo? Conjugação, transformação, transdução. Então, nós concluímos aqui as características das bactérias. Vamos falar aqui um pouquinho, tá acabando, das arqueobactérias. As arqueobactérias são consideradas, né, pelos estudiosos, como se elas fossem as bactérias primitivas. Por quê? Porque, entre algumas características, elas vão habitar locais que não se acreditava que podia existir vida. Já vou falar sobre isso. Mas quais são as principais diferenças? Por que as arqueobactérias tiveram que virar árquea? Porque elas só não são umas bactérias diferentonas. Por quê? Primeiro, a parede celular delas não é de peptidoglicano, é polissacarídeo, glicoproteína ou proteína. Então, você já tem um grupo com uma característica totalmente diferente, como eu falei na outra aula. Uma característica dessa permite que seja agrupado em outro táxon. A maioria delas são quimiosintetizantes. A maioria. Então, essa diversidade da fonte de energia modificou aqui. E uma característica bem interessante que fez elas, corroborou, né? Aumentou a ideia de que elas são um grupo diferente, é que elas têm um DNA e um RNA. A forma como o DNA é traduzido, como é transcrito, muito mais semelhante com os eucariontes, certo? Com relação às características principais dela, nós temos que as arqueobactérias elas são extremófilas. O que significa isso? Elas vivem em ambientes extremos. E isso se dá principalmente porque a membrana plasmática dela, o lipídio, ao invés de ter um éster, tem um éter, certo? Então, a membrana plasmática das arqueas tem uma diferença na composição lipídica. Ao invés do grupamento éster, nós temos o grupamento éter. Temos as extremófilas, então, termófilas, que vivem em temperaturas altíssimas, de 70 a 150 graus Celsius. As halófilas, que vivem em lugares com muito sal, como, por exemplo, o Mar Morto. Nós temos as metanogênicas, que usam metano, né, e elas vivem em um local onde não tem oxigênio. E as acidófilas, que vivem em locais com pH baixíssimo. Por exemplo, essas bactérias termófilas, elas apresentam uma proteína, tudo que tem nelas vai aguentar altas temperaturas. Mas foi graças à descoberta desses organismos que uma proteína dela, uma enzima dessas termófilas, é utilizada hoje
para fazer a reação da PCR. Sabe a PCR que está fazendo agora, todo mundo faz para ver se está com Covid? Só é possível fazer do jeito que faz hoje, por conta de uma enzima retirada de uma bactéria termófila. Em outra oportunidade eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Com relação às doenças, as bactérias, gente, nem todas as bactérias são ruins, certo? Algumas delas vão causar doenças. Então a gente tem a leptospirose, o tétano, né? A coqueluche, a tuberculose, a cólera. Eu trouxe aqui apenas exemplificando. Em um momento é estudado apenas as doenças, certo? Lembrando que o tétano é aquela bactéria que vai se reproduzir sem oxigênio, né? E não necessariamente vai estar só onde tem ferrugem, em qualquer local que possa não ter oxigênio, ela pode estar. Algumas importâncias, como eu falei, a maioria das bactérias são boas, certo? Nós vivemos em uma simbiose imensa, ou seja, existem pelo menos uns 2 quilos de bactérias no nosso organismo. E uma das principais utilização delas no nosso corpo é aqui na nossa flora intestinal, que é a flora microbiota, né? Essas bactérias aqui, elas produzem vitaminas para nós, elas nos ajudam com o processo de digestão, de absorção. Então, toda vez que a gente toma antibiótico, que pode ter o quê? Uma dor de barriga, ou a gente tem uma dor de barriga que perde muitas das nossas bactérias, a gente toma o quê? Um probiótico, que é um lactobacilo vivo que vai nos ajudar a repor a flora intestinal. Então, essas bactérias estão aqui fazendo favores a gente. Hoje entende-se que, por exemplo, doenças como obesidade ou algumas doenças crônicas podem estar envolvidas mais com a presença dessas bactérias, de algumas bactérias, do que necessariamente com o nosso próprio genoma. As bactérias também têm uma importância muito grande na alimentação, né? Então, a partir das bactérias é possível que ocorra a fermentação de bebidas, de pães, né? Então, graças a Deus, o pão, o queijo, a cerveja, o vinho. Se vocês forem de menor, só quando for de maior que, né, pode beber. Mais importâncias, como eu falei, essas bactérias, poxa, a gente vai ver lá na ecologia, ciclo do nitrogênio. Sem as bactérias, não tinha nitrogênio. E sem nitrogênio, não tem como a gente viver. Todos os organismos, né, apresentam carbono, nitrogênio em sua composição. E quem captura nitrogênio para a gente, para todos os seres vivos, são as bactérias. E elas também vivem em simbiose, não só com a gente, como com outros animais, como, por exemplo, os ruminantes, né? São bactérias presentes aqui no estômago desses animais, que permite com que eles degradem a parede vegetal, a celulose, né, dos alimentos que esses animais obtêm. Outra importância muito interessante, por exemplo, é o uso dessa bactéria Clostridium botulinum, que nada mais é que a bactéria que gera o Botox. O Botox hoje em dia é muito utilizado na parte de estética, né, para eliminar as expressões, as rugas de expressões. E, por fim, e muito importante, nós temos aqui a utilização da biotecnologia da seguinte forma: a partir de métodos de manipulação de DNA, é possível inserir um pedaço de um DNA, por exemplo, de humano, em uma bactéria. E essa bactéria vai reproduzir esse DNA, fazendo muitos. Por exemplo, é assim que se produz a insulina humana. Tira um pedacinho do DNA que dá origem à insulina, injeta numa bactéria e deixa ela fazer o resto do trabalho. Então, chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Eu botei aqui como revisão, né, só para a gente estabelecer esse fim. Então, nós vimos aqui o reino Monera, certo? O reino Monera que ele é composto pelas bactérias e cianobactérias e as árqueas, que apesar de ser um domínio diferente, apesar de ter mais semelhanças talvez com os eucariotos, continuam sendo o reino Monera,
porque definiu que o reino Monera são as células procariontes. Então, células procariontes, lembra, não tem núcleo. Lembra que, né, não tem nenhuma organela. Nós temos aqui parede celular, certo? Obrigatoriamente. Feita de quê? Peptidoglicano. Como a gente divide elas? Podem ser autótrofas, heterótrofas. Elas podem se reproduzir com ou troca genética de material genético. Elas podem viver em lugares extremos. Elas podem ser parasitas, certo? Então, acredito que é uma aula tranquila e espero que vocês tenham conseguido assistir até o final. Agradeço quem assistiu até o final. E eu vou dar mais notícias a vocês sobre os próximos passos, ok? Obrigada, até a próxima.